Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galo, vamos falar um pouquinho da classificação. Galo está nas quartas de final. Estão deixando a gente sonhar, hein? Rapaziada, é isso mesmo. Atlético 1, Godoy Cruz 0 em Mendoza. Vamos falar um pouquinho desse jogo? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hypa esse vídeo e compartilha com seus amigos aí para poder crescer esse canal, chegar a 30 mil inscritos, se Deus quiser. Me ajuda aí demais, vambora! Também, se você puder me seguir nas outras redes sociais, todas estão aqui na descrição desse vídeo, beleza? Primeiro jogo, assim, gente, antes de começar, antes de falar qualquer coisa, é sempre bom lembrar. Mata-mata não importa como você joga, importa quem passa. Todo mundo lembra de quem passa. Clube Atlético Mineiro passou. O Atlético tem a segunda maior sequência invictas contra a Argentina, 13 jogos, passou o Cruzeiro que tinha 12 jogos, 13 jogos invictos. E o Flamengo tem a primeira com 16 jogos invictos sem perder. E mais uma vez o Atlético broca, mais uma vez o Atlético passa, mais uma vez o Atlético consegue o resultado contra o Godoy Cruz. Atlético não jogou bem, vamos trazer pro jogo. O Atlético foi de... sempre bom lembrar. Heverson, Natanael, Vitor Hugo, Alonso e Arana, Alan Franco e Alexander, Scarpa, Coelho, Hulk e Rony. Esse era o time do Atlético. O Atlético, primeiro tempo, gente, o primeiro tempo foi muito ruim do Atlético. O primeiro tempo foi muito abaixo do Atlético e quase foi estragado no primeiro lance, né? O Vitor Hugo, que foi testado no lugar do Ivan Roman, quase fez a cagada no primeiro lance, né? A bola bateu na mão dele. Cara, e um pênalti, um gol do Godoy Cruz seria, assim, tenebroso pro Atlético. Seria um resultado horrendo. 1-0 do Godoy Cruz de cara. O Atlético ia sentir pra caramba, o Atlético ia ter dificuldade. Jogar lá é um time abafado e tal, bem fechadinho. E o primeiro tempo muito burocrático, ninguém nem sabe o nome do goleiro do Godoy Cruz, porque ele nem pegou na bola, né? O Atlético não conseguia criar. O Atlético tem uma dificuldade absurda quando não tem o elenco de criação. E pra saída de bola, né? A saída de bola hoje foi ruim, não foi boa. O Atlético não conseguia segurar a bola, não conseguia criar jogadas, não conseguia sair. O Atlético teve dificuldades, o Atlético não conseguia construir, trazer o jogo pra si, segurar o jogo, ter calma, não conseguia. Era o Godoy Cruz com a bola na área, tirava e ficou nesse jogo burocrático, né? O Godoy Cruz também é um time muito abaixo, muito ruim. Time muito mal treinadinho também, time fraco e não conseguiu o resultado no primeiro tempo. Até tentou, mas não conseguiu. Não teve tantas grandes defesas do Everson assim no primeiro tempo e o Atlético não precisou jogar tanto. E aí teve o segundo tempo. Aí veio o segundo tempo, o Atlético manteve o mesmo time e o Atlético no segundo tempo cresceu. O Atlético no segundo tempo melhorou. Foi um jogo exuberante? Não, mas o Atlético foi pra cima, conseguiu um gol logo de cara, numa boa arrancada, a bola sobrou o Natanael, um chutaço cruzado. Depois de um jogo, depois do Alexander, eu vou trazer os destaques individuais. Um chutaço cruzado, botou lá dentro, abriu o placar. E depois disso, o Atlético avacalhou com o jogo. Como assim? Deixou o jogo burocrático, segurou o jogo. Não sofreu, teve uma bola que o cara tentou cruzar, a bola desviou e quase entrou. E o Everson fez uma bela defesa. Mas de resto, bola na área, Vitor Hugo tirava, Alonso tirava, Alexandre. O Atlético teve mais oportunidade de contra-atacar. Teve mais oportunidade, mas os seus pontas hoje não estavam bem. O Cuca tirou o Rony de um lado, atrás do Hulk, na frente do Hulk, do lado do Hulk, e botou totalmente para a direita e melhorou no segundo tempo. O Rony, no segundo tempo, melhorou a partida, cresceu, mas o Rony... mas o Coelho hoje estava abaixo. O Coelho hoje não fez uma boa partida. O Atlético não estava conseguindo um contra um, não estava conseguindo construir jogadas, tendo dificuldade. Mas aí a transição começou a funcionar. Depois o Cuca começou a trocar jogadores, até rodou um pouco o time e no final fechou. E o Atlético conseguiu uma classificação depois do primeiro susto inicial, tranquilo. E por que ele tirou o pênalti, gente? Porque a bola bate na perna e depois na mão. Se fosse direto na mão, era pênalti, como manda a regra. Então, é uma coisa que o Atlético tem que ficar de olho. E o Atlético conseguiu a classificação. Hoje, o importante é a classificação. Não jogou bem. Passou um apertinho no início, passou. Primeiro tempo muito ruim, muito abaixo. Sim, Atlético tem que jogar mal. Tem que jogar mal. Atlético tem que jogar melhor? Tem jogado mal demais. Cuca tem que melhorar esse time, tem que encontrar um jeito melhor de jogar, não tá conseguindo fazer isso. Precisa melhorar o jeito do Galo jogar, isso é um fato. Mas hoje o importante era classificar, conseguiu um gol no segundo tempo,
segurou o time e conseguiu sair com a classificação e com a vitória. É isso que importa, é isso que era necessário, é classificar, jogo de mata-mata para não trazer uma crise agora. Atlético avança às quartas de final, ele e o Fluminense, os únicos brasileiros ainda vivos nas Sul-Americanas, e pode sim, gente, ser um caminho mais curto para Libertadores, mas o Atlético não pode desligar no Brasileirão, porque esse final de semana eu acho que o Atlético vai poupar, vai ir abaixo, vou falar minha opinião sobre isso, mas dito isso, hoje o importante era passar. E o Atlético passou com um gol de Natanael e com um jogaço de Alexander. Joga muita bola o Alexander. Joga muita bola o Alexander. Um dos melhores para mim da partida. O Vitor Hugo, depois que mesmo que foi o pênalti tirado, ele fez uma grande partida, conseguiu tirar bolas importantes e o Atlético conseguiu passar classificado. Então vamos falar um pouquinho disso. Dos destaques. Defensivo. O Natanael foi bem hoje, principalmente no segundo tempo. Conseguiu recuperar as bolas, conseguiu atacar bem, conseguiu chegar à linha de fundo, conseguiu entrar na área, fez o gol, boa partida, tava precisando desse gol, tava precisando retomar uma confiança, estava abaixo fisicamente, abaixo mentalmente, conseguiu recuperar essa confiança hoje, bom que pro próximo jogo ele pode vir bem. A zaga, Vitor Hugo e Alonso foram bem hoje, tá? Depois desse primeiro susto inicial, mas foram bem. Conseguiram ganhar muitos duelos aéreos, teve um momento que marcaram mal uma bola aérea que o cara cabeceou sozinho para fora, mas conseguiram rebater e conseguiram fazer o papel hoje bem feito, tá? Fez uma boa partida sim, essa dupla de zaga. Guilherme Arana, no primeiro tempo eu achei um pouco perdido, no segundo tempo estava bem, fez tranquilo, uma boa partida. No meio de campo, o Alan Franco sempre marcando muito firme, né? Mas o Atlético com muita dificuldade na saída de bola, numa crítica à linha de defesa dos dois volantes. A saída de bola estava ruim hoje, o Atlético não conseguia jogar, não conseguia fazer isso funcionar. E, pra mim, Alexander jogadoraço, jogou muita bola. Comandou o meio de campo do Atlético, melhorou no segundo tempo, conseguiu fazer o time jogar, tem bom passe, é habilidoso, consegue criar jogada, consegue marcar bem, é rápido, é ágil, é um cara que a gente tem que ficar de olho, e eu acho que é um cara que pode até ser poupado no final de semana para jogar bem contra o Cruzeiro. Ótimo jogador, que contratação do Atlético, ótimo jogador. Aí no meio de campo, o Scarpa pra mim mal também, não tava legal, não tava bem, jogou abaixo, não tava legal. Não gostei do Scarpa hoje. Acho que o Scarpa tem tendência a trazer a bola demais para trás, recuar a bola demais para trás, atravessar demais a bola. Não precisa fazer isso, ele faz isso muito. Isso é irritante. Mina o Atlético. Teve um momento que o Coelho estava entrando no segundo pau, ele chutou a bola pro gol. Acho que ele tomou as decisões erradas. Coelho muito mal hoje. Não estava ganhando nenhuma. Primeiro tempo conseguiu fazer um ou outro pivô, mas não conseguiu ir para cima, não conseguiu driblar, não conseguiu criar tantas chances assim. Foi mal. O Hulk fez uma partida ok, pra mim sólido. O Rony, primeiro tempo foi ruim, segundo tempo melhorou, cresceu de produção, também fez uma partida melhor, mas, e aí teve as substituições, né, aí tiraram o Scarpa, entrou o Renier também, que apareceu um pouco no jogo, os jogadores que entraram foi mais pra rodar, e entrou o Roman também depois pra fechar. Hoje a estratégia do Cuca deu certo, o time jogou bem? Não jogou bem, mas a estratégia dele deu certo, ele queria segurar o primeiro tempo, fazer um gol, e conseguiu a classificação. Fez o gol, fechou o time e conseguiu passar. A estratégia foi bem feita. O time jogou bem? Não. O time tinha que jogar melhor? Tinha. Mas o resultado, que é o que importa, o objetivo dele era passar, o objetivo dele era conseguir. Isso ele conseguiu e o Atlético passou de fase. Mas uma coisa a gente tem que falar, tá jogando mal, tem que melhorar. Tá mal, tá abaixo, não tá bem. O Galo precisa jogar mais para os jogadores que tem. O Atlético não consegue jogar, não consegue criar jogadas e vai ter mais dificuldade no Brasileirão. Por isso tá todo mundo, tem que poupar. Também acho que tem que poupar alguns jogadores sim contra São Paulo, mas cara, não pode perder esse jogo. Tem que fazer ponto no Brasileiro. O Atlético tá com dificuldade, gente, tá com dificuldade. Eu acho que eu até entraria talvez com 3 zagueiros. Botaria o Alonso não pode jogar, mas jogaria com o Vitor Gabriel, com o Roman e talvez com o Vitor Hugo. Liberaria mais o Natanael, porque não tem outro lateral. E o Caio Paulista, meio que de alas. No meio de campo jogaria com Gabriel Menino e Fausto Vera, lado a lado, numa linha de 4. E aí jogaria com Biel e Renier e Júnior Santos. Biel, Renier e Júnior Santos. Cara, jogaria sim contra São Paulo. E pode achar aí um gol, pode achar alguma coisa. Porque... cara, o Atlético vai precisar descansar jogadores pro jogo contra o Cruzeiro, que é o mais importante. Mas o Atlético precisa somar pontos no Brasileirão, gente. O Atlético precisa marcar pontos no Brasileirão. O Atlético tá com muita dificuldade de fazer isso, tá? Tem que mirar os 45 o mais rápido possível. Tá com dificuldade, tem que chegar. Tem que chegar, porque, cara, não pode passar o aperto do ano passado. Não pode passar o aperto do ano passado. Porque se não classificar contra o Cruzeiro e começar a passar aperto no Brasileirão, é crise pra caralho. Pra caralho. Tá? Então o Cuca tem sim sua culpa, tem 8 meses que o time não joga porra nenhuma, tem que jogar mais, tá na conta dele, mas o jogo abaixo, mas mais uma vez ele passa de fase, isso a gente não pode reclamar, ele passa, ele vence e ele tá nas quartas de final de 2 competições, já bateu
a meta nenhuma, né? Que era chegar nas quartas da Copa do Brasil. Agora pode chegar às semifinais, que é a marca da outra orçamentária que o Atlético fez. Beleza? É isso. O que vocês acharam do jogo? Deixa aqui nos comentários. Quero ouvir vocês. Tamo junto. É nóis. Amanhã tem jogo. Amanhã tem vídeo do Pablo Maffeo, tá? O lateral que o Atlético quer. À noite eu farei um vídeo sobre ele. Beleza? É isso, galera. Tamo junto. É nóis.